Você está ouvindo De Repente com Danilo Quixaba. Tamo aí ao vivo pra todo o Maranhão. Boa noite, Imperatriz, Caxias, São Luís do Maranhão. Você ouvindo a Difusora FM. O assunto hoje é sensacional, interessantíssimo. Eu não sei como eu consegui juntar esse pessoal sexta-feira. Que hoje era dia de folga, pelo menos de Netflix, né? Pelo menos de Netflix. Mas esse pessoal é muito engajado e lógico, tá aqui pra divulgar esse evento maravilhoso que acontece, poxa, vai pra quase 2 décadas aqui em São Luís, mas representa o estado todo, porque vem muita gente de Santo Inês, de Bacabal, enfim, de Caxias, né? Até de Timon, já vi gente lá. Já fui em vários, fui mais de 4 e sei da importância, da representatividade que tem, né? A 16ª Semana do Orgulho LGBT. Não tem o que mais? Saiu o quê? Depende da orientação. Entendi. Enfim, a Semana do Orgulho LGBT, que mais que vai acontecer, né? Entre os dias... Vai ser essa semana agora pra outra, né? Próxima semana. Até o dia 20, muito legal. Tem a parada que é maravilhosa, que vai ser ainda lá na Beira-Mar. Vai ser na Beira-Mar ainda? Vai ser o ponto de concentração inicial, vai ser ao lado do Convento das Mercês, lá onde vai ser a futura Praça das Mercês. Legal. Como foi ano passado e ano retrasado também, né? Nos últimos 2 anos. Ótimo, lotado absolutamente. Acho que foram mais de 30 mil pessoas. Mas a gente vai apresentar todo mundo que tá aqui. Ó, tá minha amiga Lohane Pausini, da comunicação, jornalista, minha companheira, colega de trabalho. Tudo bom, Lohane? Como é que tá? Tudo bem, Danilo? Um grande prazer, como sempre, né, no teu programa maravilhoso, pra reunir essa galera numa sexta-feira, como você falou, pra falar de um evento maravilhoso. É porque você é briguenta. É porque você é uma assessora casqueira, senão você não conseguia reunir. A missão é essa, né? Como assessora de imprensa dessa organização maravilhosa que é o Grupo Gaivota, que há 16 anos vem fazendo a parada do orgulho LGBT de São Luís, né? E estamos aqui para falar sobre o evento. Maravilha. Então, a Lohane da parte da comunicação, da coordenadoria do Grupo Gaivota. Tá aqui o Ricardo Lima, que é o presidente. Ricardo, boa noite, bem-vindo ao programa De Repente. Obrigado. Qualquer microfone aí tá falando, meu amigo, fica à vontade. Tudo bom, Ricardo? Como é que tá? Pega esse aí, cara, fica à vontade. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Você tá nesse cargo desde quando? Eu assumi o cargo em abril desse ano. Pô, que massa, desafio, né? Porque tem uma galera de muito tempo que tá nesse ativismo. Então você pegar tão jovem assim é um negócio assim interessante. Uma coisa muito louca. No microfone, Ricardo. Fala, presidente. Abre a boca, presidente. Eu entrei assim de cabeça, foi uma coisa que deu... Não, Lohane, pode ser do microfone que ele tá falando, ele tá entrevistando o ombro dele. Fala, Ricardo. Boa noite, presidente. Boa noite. Agora sim, falou grosso. Vamos lá, Ricardo. Então, eu entrei em abril, foi uma coisa assim muito louca, eu não esperava. Eu entrei nos movimentos sociais através de uma pesquisa que eu tava fazendo. Fui conhecendo os movimentos sociais, acabei entrando e não sabia na época que era o Grupo Gaivota que organizava a semana e a parada do orgulho LGBT. Então foi uma coisa assim, de cabeça. Saquei. E a gente percebe que aqui no Maranhão a atividade é constante com relação a calendários, a movimento, e o respeito que se adquiriu é muito interessante da entidade. Isso eu acho muito legal, porque isso já vem de décadas. Tá aqui o Carlos Wellington também, que é da Comissão Científica. Carlos, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todas, todos e todes, e vamos nos preparar para uma grande semana de muita troca de conhecimento e informação. Vai ter seminário, vai ter seminário, roda de conversa, debate, discussão, encaminhamentos. Mas o que eu acho interessante é que, por exemplo, nesses eventos, geralmente há muita instrução, orientação, mas acredito que a discussão chegou a um nível de maturidade que outros temas periféricos passaram a ser discutidos. Por exemplo, essa questão do mercado de trabalho, vai ser tema também de pauta? Também, nós vamos ter... as mesas, elas vão abordar várias temáticas. Nós vamos ter mesas específicas sobre visibilidade lésbica, sobre a empregabilidade da população trans. Nós vamos falar também de prevenção ao suicídio, que infelizmente ainda é uma realidade muito grande no segmento LGBT. Então a gente às vezes não tem um apoio, não tem com quem contar, as famílias às vezes abandonam. Então a gente vai trabalhar também na questão da acessibilidade. Nós vamos trazer pessoas LGBTs com deficiência, né? Porque às vezes as pessoas assumem um discurso e não dão um lugar de fala para quem é realmente de direito, né? Então a gente está trazendo essas pessoas para estar discutindo conosco e fomentando indicadores e encaminhamentos para formular políticas públicas. Entendi. Mas, por exemplo, quando se finaliza uma discussão, ela é encaminhada de que forma a quem deve? Todas as mesas a gente vai fazer uma relatoria e aí, de acordo com o que foi encaminhado pelas mesas, nós vamos construir um relatório que vai ser entregue tanto para o governo municipal quanto para o governo estadual.
Entendi. Então tem essa cobrança efetiva, né? Não fica só pela conversa, né? Sim, no caso dos movimentos sociais, eles têm uma função de ser instrumento social de garantia de luta para a população LGBT. Então, como que esse relatório que Carlos está falando, ele entra na prática? Por exemplo, o Grupo Gaivota, ele tem assento fixo no Conselho Municipal de Saúde. Então, se gera uma demanda ali, tipo, a população população trans, travestis transexuais, está exigindo uma determinada política pública, um exemplo. Então, com essa cadeira no Conselho Municipal de Saúde, a gente vai levar essa demanda para ser discutida lá e convocar os movimentos sociais para dali gerar uma política pública. Então, as coisas funcionam assim. Agora, tem um negócio que aqui nem tanto, não há uma discussão com relação a isso, mas em São Paulo, no Rio, é uma grande... Há um racha, né, de parte dos movimentos entre o que é festa e o que é reivindicação propriamente. Aqui acho que ficou sempre bem muito claro tem essa discussão, né, quando se refere para uma parada LGBT. Não é diferente de São Paulo, de Janeiro e São Luís. As pessoas confundem muito, porque na verdade tem isso. Na verdade não existe essa dicotomia. É uma festa, né, que o movimento LGBT faz, mas ela tem um cunho político de mobilização social, porque é o momento que a gente se reúne para celebrarmos, por exemplo, todas as conquistas que nós tivemos. Então ela vira uma festa. Por que a gente está festejando? Por que as drags, as travestis, os transexuais, os gays vão pra avenida todo colorido, sorridente, com felicidade? Porque nós temos coisas para serem celebradas, que foram conquistadas ao longo de... Afinal, somos 50 anos de Stonewall, que é o tema da parada, né? É onde começou o movimento social LGBT mundial, diga-se de passagem. Nós estamos fazendo, portanto, uma homenagem, entendeu? Então, assim, de 50 anos pra cá, nós tivemos muitas conquistas e isso precisa ser celebrado. Agora, claro que naquele momento também a gente aproveita o palco, vamos assim dizer, o cenário, para levarmos uma vez mais as nossas reivindicações. Porque se nós temos muitas coisas para serem conquistadas, ainda falta também muito caminho a ser trilhado. Então a gente aproveita também a oportunidade e leva o secretário de Direitos Humanos, por exemplo, a gente faz o convite oficial, leva o secretário de Segurança Pública para mostrar que a classe LGBT precisa ocupar alguns espaços que ainda não está ocupando, e a gente aproveita o espaço para unir o útil ao agradável. O secretário ainda é o Francisco Gonçalves? Sim. É que uma vez eu tava fazendo cobertura pra TV, e aí botaram um broche do Chico Gonçalves assim: faça sexo sem temer, né? E ele não tinha lido o que tava no negócio. Aí, secretário, e aí? E o tema e tal, como é que tá o sexo? Aí ele olhou assim: pô, rapaz, botaram, eu nem sabia. Mas enfim, é um ambiente de alegria, de muita convergência ali, né, de encontros de interesses e tal. Vamos falar da parte séria pra gente depois cair no goró pra ver a parte da diversão, certo? Como é que vai ser o calendário? Como é que vai ser a agenda? Começa como? Nós começamos no dia 15, no período da tarde, no horário da tarde, que nós vamos ter a congregação com as representações, né, do poder público, sociedade civil, e nós vamos ter uma palestra magna sobre Stonewall. Para quem não sabe, né, porque quando a gente fala Stonewall, que a gente é do segmento, a gente conhece, mas como a gente sabe que muitos ouvintes talvez não saibam, mas em 1969 houve um levante que aconteceu num bar específico em Nova York, que era chamado Stonewall Inn, que era frequentado pela população LGBT no formato de gueto mesmo, era no subúrbio de Nova York. Bem underground. Bem underground. E aí o que aconteceu? As pessoas falam de Stonewall, mas às vezes esquecem que apesar de ter ocorrido no berço do imperialismo e do capitalismo, que é os Estados Unidos, ela foi protagonizada por drag queens, por travestis, por transexuais latinas e negras. E isso é importante a gente pontuar, porque a gente não pode deixar de levar a discussão da questão da identidade LGBT sem perder de vista a questão de raça, de classe, de gênero. E tudo isso está interligado. Isso é interessante. E diga-se de passagem, Danilo, essa revolução de Stonewall que aconteceu, nada mais era do que a liberdade de expressão que estava sendo sonegada para a comunidade LGBT. Porque o que acontecia? Os gays precisavam, naquela época, as travestis, os transexuais, as lésbicas, ir para um reduto, né, um gueto, para viver a sua liberdade de expressão. Uma travesti, para ela se caracterizar de mulher, por exemplo, ela tinha que se trancar dentro de um bar para fazer isso, ok? E quando a polícia descobria, ela ia lá, metia o pau neles, realmente, mandava fechar e pronto. Aí abria outro bar e assim cobrava propina. Até que a comunidade comprava propina, né? Então, assim, foi muito emblemática a Revolução de Stonewall, porque, inclusive, ela começou justamente por isso. A população que estava dentro do bar, a clientela, começou a jogar moedinhas na polícia. Dizer, vocês querem propina? Tá? Que começou a jogar as moedas. Aí eles acharam que estavam sendo agredidos, porque pensa que 200 pessoas te jogando moeda, né? E aí começou a revolução por aí, entendeu? E aí ela tomou sem precedentes, que foram dias de conflitos, né? Que aconteceu em 69. E aí nasceu o movimento LGBT organizado. É muito interessante isso que Carlos Lohane está falando, porque
Eu acho que o maior significado que Stonewall teve pra gente é porque até então a gente não se via como indivíduos dotados de poder de transformação social. Então a gente era indivíduos neutros ali, a gente se escondia para se expressar. Então, a partir desse momento, o Stonewall ele mostrou que houve uma união de LGBTs, houve também a união da sociedade em prol da nossa causa, e a gente começou a promover um momento de transformação, que é reivindicar, falar: a gente está aqui, a gente existe, a gente vai pra rua, a gente vai medir forças com o Estado. O LGBT, por exemplo, ele não poderia beber em um bar, porque LGBT era considerado um doente mental, era um ser desviante que deveria ser tratado em um hospital psiquiátrico. Então, a partir desse momento, é um momento que a gente se descontra essa construção heteronormativa, essa construção de poder, de quem é que realmente constrói uma sociedade. Então... É porque é o seguinte, o que eu fico impressionado, estarrecido, é que foi ontem, né, gente? 50 anos é meio século. Então, é uma criminalização ocidental que não faz tanto tempo assim. E que apesar de tanto se discutir, da legislação ser favorável atualmente, mas ainda é muito recente. E talvez por isso a gente perceba, né, tanta necessidade de eventos como esse, de discussões e de se rever uma história, né, de crueldade absoluta contra, né, um segmento social que, enfim, que é protagonista, que sempre foi protagonista, que é tratado como minoria, mas gênero não é minoria, gente. Gênero é um tipo de existência que é comum ao humano. O dano foi ao ser humano em si, não somente, né, a questão, a época, enfim, daquele momento concentrado. É um crime contra a humanidade. Foi uma espécie de genocídio que ainda deixa marcas até hoje. Terrível, né? E no Brasil tem outros marcos, né, que são terríveis, esses dados contra as trans. Acho que o Brasil ainda é recordista, né, de assassinatos a trans. O Brasil ainda continua no ranking de ser o país mais transfóbico, né? Onde mais pessoas, por exemplo, transexuais morrem, né? Por conta puramente da transfobia, né? E aí quando você discute, por exemplo, por que foi preciso criminalizar a transfobia no Brasil, algumas pessoas ainda não entendem, inclusive, infelizmente, pessoas LGBT. E aí a gente tá levando isso também justamente na parada, vamos falar sobre esse assunto. Mas foi quando que isso foi? Foi junto com o feminicídio que é a transfobia? Não, a transfobia foi este ano ainda. Foi esse ano agora? Foi esse ano, decretado pelo Supremo Tribunal Federal. Diga-se de passagem, porque nós temos um Congresso que é omisso, né, a esse respeito, porque nunca legislou nada a respeito. Na verdade, a transfobia ela tá dentro da lei do racismo hoje em dia, né? Ela é declarada como racismo, porque o STF ele não tem poder de legislar, mas ele tem poder de fazer uma interferência, uma provocação, porque ele é o guardião da Constituição. Ele percebeu que tinha uma omissão ali, ele fez. Mas diga-se de passagem que ele não fez isso porque os ministros eram bonzinhos, porque a Carmen Lúcia e etc e tal, se compadeceu da nossa causa. Não, estava por detrás as vozes do movimento social, né? O Fonatrans, por sinal, que fez uma petição, né? E disse: precisamos criminalizar a transfobia porque o Brasil continua matando transexuais apenas pela condição de ser, né? Mas de que forma isso, Carlos, você que é da Comissão Científica, isso qualifica o homicídio, no caso, para uma pena maior? Qual a diferença? A dificuldade quando a gente trata de feminicídio, de LGBTfobia, é que no momento em que ocorra o crime, ele seja registrado no boletim de ocorrência como LGBTfobia. Entendi. Porque aí a gente não consegue ter indicadores para trabalhar a segurança pública, no caso. O Maranhão, por exemplo, ele tem um marco histórico terrível na história da humanidade, que foi o primeiro caso de homofobia. A gente teve um indígena da Tibira que foi colocado num canhão por conta dessas relações homossexuais. Que tem um marco, tem uma praça. Tem uma estátua, tudo, que foi lançada em 2017, se eu não me engano, mais ou menos, que foi inaugurada. Então a gente tem esse marco na história do Maranhão. E, inclusive, uma das mesas, o Tiago Viana, que ele estava no momento da votação da criminalização da LGBTfobia, ele vai estar na mesa para mostrar qual é o passo que a pessoa LGBT tem que dar quando ela for vítima de LGBTfobia. E nós já temos, estamos avançando nesse processo, Carlos. Nós temos uma delegacia, né, que é de igualdade racial, já está em pleno funcionamento, é lá que funciona, né, para os ouvintes ficarem sabendo. A delegacia de igualdade racial, se não me engano, ali ao lado do Palácio dos Leões, entendeu? É onde pode, qualquer pessoa que sofrer transfobia ou homofobia, registrar um boletim de ocorrência. Já pode tipificar o crime. Agora, vamos falar de comportamento social. A internet fez com que, né, alguns grupos se tornassem um pouco mais ácidos, né? E dentro da comunidade LGBT tem o LDRV, né, que é o grupo da Lana Del Rey e tal, que se fala muito da cultura, do Spartacus também, que é aquele youtuber que fala da cultura tóxica, da maldade que existe, às vezes dentro dos próprios grupos. Eu queria que vocês comentassem isso,
Se aqui em São Luís existe essa parada, se vocês observam em rede social, de que forma que vocês veem esse tipo de comportamento dentro da própria comunidade? Olha, eu acredito assim, as pessoas têm que entender que as pessoas LGBTs, elas são pessoas LGBTs. Então, existe toda uma formação cultural, inclusive de classe, né? A gente não pode pensar que o segmento, ele é uniforme. Existem pessoas que podem, de repente, ter um comportamento de crítica muito voraz. E a gente percebe que existem muitas contradições, às vezes, em algumas posturas, mas assim, a internet, ela surgiu para dar voz, né? Agora, como a pessoa a utiliza, se é em prol do movimento ou não, é isso que tem que ser discutido. Agora, eu penso que a gente tem que utilizar essas redes sociais no quesito de empoderamento. Dar voz a quem não tem, permitir o lugar de fala e fazer com que a pauta avance, principalmente na questão de direitos. E pegando esse gancho, Danilo, assim, dessa questão de distorção, às vezes que tem várias vozes falando em nome do movimento LGBT, nós que somos da organização, da parada LGBT, às vezes a sociedade ela tem uma visão distorcida do que é o grande objetivo de uma parada LGBT, por exemplo. O que é que nós queremos na avenida e tal? Porque tem todo tipo de pessoas LGBTs, como ele tá comentando. Por exemplo, uma travesti que coloca o peito pra fora na avenida, ela vai ser criticada com certeza dizendo assim, assim que você está reivindicando, assim que você quer respeito. Então, assim, que fique claro pros ouvintes que, assim, algumas coisas que acontecem na avenida não fazem parte da organização do evento. Porra, como em qualquer lugar, né? Exatamente. Você não tem responsabilidade de Entendeu? quem vai no negócio. Aí acabam as críticas dizendo, isso faz parte da organização, foi arquitetado pra você fazer isso. Não, o que está em cima dos trios, o que está no palco, pode ter certeza que é da organização. Mas aquilo foi planejado. Quando tá na avenida, o sujeito tem a liberdade de expressão dele próprio. E outra coisa, e se acontecer, qual é o problema? Entendeu? Se acontecer, qual é o problema? Isso aí diz respeito à individualidade da pessoa que sentiu a vontade pra fazer a manifestação que quiser, a expressão que quiser. Porque tanta regulação dos corpos, né? Isso reflete de forma muito negativa, acaba ou não pro próprio evento. Aconteceu em São Paulo, por exemplo, o episódio fatídico que chocou, inclusive a mim, enquanto mulher transexual e militante. O cara lá em São Paulo pegou o crucifixo e enfiou no ânus na frente de uma igreja, por exemplo. Gente, o crucifixo, se botar do contrário, é uma piroca, né? É só pegar do contrário. Ai, que blasfêmia. Que blasfêmia. Vai ver, vira o crucifixo e vê qual a forma. Mas foi a forma que ele encontrou de fazer, por exemplo, uma reivindicação, não. Um protesto contra as religiões, dizendo que as religiões condenam a homossexualidade, por exemplo. Mas eu acho que ele foi feliz na colocação dele, entendeu? E ele colocou isso no evento, então reverberou dizendo, isso foi parte da organização. Foi a organização da Parada LGBT de São Paulo que mandou fazer isso, entendeu? E acontece aqui em São Luís algumas coisas do tipo, e as pessoas ficam criticando, dizendo, o movimento LGBT a parada LGBT nada mais é do que um agrupamento de beberrões, de devassos e tal. E não é assim. Existe um movimento organizado, uma ONG organizada de respeito, que é o Grupo Gaivota, que faz a militância e que leva pra avenida conceitos que a gente defende durante todo o ano. Tem o projeto da Semana do Orgulho LGBT, entendeu? Que a gente defende essa bandeira. Você tem que ter orgulho de que você é, entendeu? Fizemos uma campanha de selo de certificação, onde as pessoas estariam nas redes sociais colocando um selo, dizendo eu tenho orgulho de ser o que eu sou, entendeu? E é isso que a gente trabalha, entendeu? Agora o sujeito fica louco, toma a cachaça dele, faz o que ele quiser. A gente não tem controle sobre isso, entende? Como o carnaval, como o Círio de Nazaré, como os eventos religiosos que tem que nego bebe cachaça, faz merda. Mas, enfim, não é responsabilidade da organização do evento em nenhuma hipótese, seja um evento de engajamento ou seja um evento de entretenimento apenas. Agora fala aí, Ricardo, me dá a sua opinião aí com relação a isso. Com relação a isso, pra quem é gestão, às vezes as pessoas, quem não é gestão não consegue ver as dimensões que a gente vê. A gente tem que tirar várias licenças. A gente tem que tirar a licença de fã, como texto de limpeza urbana, SMTT, Blitz urbana, meio ambiente, corpo de bombeiro. Então, é o nosso nome que tá ali respondendo. Então, tem espaço, como um palco, como um trio elétrico, que a gente responde. Então, existem normativas do governo para que a gente esteja ali. Por exemplo, uma pessoa que fica nu em cima de um trio, quem responde é a gente. Entende? Então, a sociedade, o momento da parada, o momento de paralisação social que a sociedade está vendo a população LGBT. E ele é um momento que a gente tem que mostrar demandas nossas, mostrar, olha, a gente é assim, a gente busca isso, a gente está sendo desrespeitado aqui, nos observa nesse sentido. E quando uma pessoa vai lá e leva algo pessoal que não representa a coletividade, como a gente busca, mostra nesse evento, isso nos prejudica. Porque aí a sociedade nos vê de um modo torcido, que é a forma como o Lohana está colocando. Então, a gente, quanto organização, a gente tem que parar para pensar em todas as estratégias, pensar em todas as possibilidades que pode acontecer ali, para que a gente consiga se respaldar enquanto organização. E com relação aos grupinhos de Facebook, tá essas paradas, a galera que alfineta mesmo e tal, o que você acha? Conta aí. Você que é mais jovem, você deve estar no Twitter, você deve estar acompanhando essas paradas. É alfinetado 24 horas. Se posicione.
Fala aí, pô. Bem polêmico, né? Mas assim, a gente tá na organização, tá na chuva, tá pra se molhar, então a gente ouve muita coisa. Então nem todo Ei, mundo... põe o microfone na boca, não esquece. Nem todo mundo entende, Pronto. nem todo mundo entende as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a gente demorou para fazer a divulgação da data ou dos artistas que iam, mas tudo existe uma problemática por trás. Por exemplo, a gente quase não conseguiu a autorização para colocar o nosso evento na rua. Quase que a gente não conseguiu os patrocínios suficientes. A gente é uma organização sem fins lucrativos, então não dá pra gente tirar do nosso bolso, a gente não tem um fundo de caixa para colocar o evento. Então a gente depende de pessoas que forneçam os recursos necessários pra gente colocar o evento na rua. Então vem críticas, o que vocês estão fazendo? Esse ano a gente trouxe uma estratégia muito diferente, que eu acho que foi uma crítica que pegou muito pesado pra gente. Porque a gente sentou há 5 meses atrás e pensou, a gente está num momento político diferente, o governo está se fechando pra gente, eu não falo nem o governo estadual porque o Maranhão anda na contramão, mas a nível federal, o governo do estado ele depende de verbas federais também. Então as secretarias, elas ficaram com as verbas fechadas. Então a nossa estratégia era não ser tão dependente como a gente foi nas últimas edições, pela condição atual política do governo. Então a gente buscava outras estratégias, e outras estratégias partia, então, buscar apoio com a iniciativa privada. E aí, logicamente, vem uma chuva de comentários. O que vocês estão fazendo? Vocês estão elitizando o evento? O que vocês querem agora? Então, alguém tem que pagar essa conta. A gente tinha um custo médio de cerca de 80 mil para colocar o evento na rua. Então, quem vai pagar por isso? Entende? Então, a gente, por exemplo, enquanto organização, a gente tem que pagar a atração. Quem paga essas atrações se a gente não toca em dinheiro? A gente não tocou em nenhum centavo até agora. Quando a gente fala com a Secretaria de Estado da Cultura ou com qualquer outra secretaria que são nossos apoiadores, eles nos dão recursos. Por exemplo, o Atenas Bistrô, que é nosso parceiro. O Atenas Bistrô nos dá recursos para colocar o evento. Olha o jabá. Mas o Atenas é bom, é bom. O forró das antigas lá rola. Então é isso. Então, quem não tá na organização de um evento não consegue entender as dimensões do que é fazer isso. E às vezes vem muita polêmica, vem muita crítica de gente que não tá e que nem ajuda, mas que tá ali pra atrapalhar, pra colocar opinião. E assim, a gente tem que receber, a gente recebe, ouve, conversa entre a gente sobre as críticas que a gente tá levando, mas às vezes pra quem tá ali, tá suando, tá batalhando, tá tentando fazer as coisas dar certo, às vezes é uma coisa que, pelo menos pra mim, eu sinto um sentimento um tanto injusto, porque você passar o dia inteiro sem ganhar nada, correndo atrás de licença, buscando patrocinadores, fazendo o evento acontecer, vem alguém que nunca ajudou, que nunca esteve uma reunião aberta, porque pra construir isso, a gente fez escutas online, a gente fez escutas presenciais, a gente convidou a sociedade para fazer o levantamento de demanda sobre o que eles queriam que fosse feito na Semana do Orgulho LGBT, desde conteúdo para ser trabalhado nas palestras, como quem eles queriam ver no palco, como que eles queriam essa edição, quais os problemas que eles viram nas outras edições que a gente poderia melhorar. Então a gente abriu esse espaço, as pessoas que não participam estão ali julgando. Então isso é uma coisa muito controversa assim, pra gente. E rapidinho, Claro, fica à vontade. Só para os ouvintes, né? Eu me reporto diretamente a eles, os ouvintes LGBTs que estão me ouvindo. Atenção, você gay. Atenção, você transexual. Atenção, você travesti. Atenção, você POC. Até você pansexual. Enfim, todas as liberdades de expressão e diversidade sexual. Nós estamos levantando o slogan, né? Nesse ano, que é: nós precisamos ser arco-íris em meio à tempestade. É como o Ricardo aqui falou, que nós estamos vivendo momentos turbulentos por conta da opressão política que nós sofremos. Tá aí um governo que não nos apoia, a gente sabe disso, né? Não preciso citar o nome de quem é que nos persegue, mas enfim, todo mundo já sabe. Mas vocês vão mandar Bolsonaro tomar no cu lá? Com certeza. Na verdade, a gente não manda ele tomar no cu, porque no cu é uma delícia. Realmente. A gente manda assim, ó: ô Bolsonaro, vai tomar milícia, porque no cu é uma delícia. Eu não sabia. Eu também não. O nosso grito é esse. Então assim, a gente precisa ser o arco-íris em meio a uma tempestade. Esse é o nosso slogan, entendeu? E que precisamos resistir para existir enquanto pessoa LGBT em um país de gerações de patriarcado, entendeu? E de machismo. Não é fácil ser uma pessoa LGBT no Brasil, mas nós estamos aqui, né? Resistindo. Estamos aqui falando com o Ricardo Lima, que é o presidente do Grupo Gay Vota, também o Carlos Wellington, que é da Comissão Científica, a Lohana Pausini, que é da Comunicação, jornalista e tal, tá fazendo parte da organização desse evento. Eu queria perguntar para vocês também de um assunto sério, que é com relação à transição. Que tem muita gente entrando aí em tratamentos hormonais sem orientação, né? Gente que tá saindo do Brasil para fazer a operação, às vezes faz de uma forma inadequada. Vai ter alguma orientação com relação a isso? De que forma as pessoas podem se informar da maneira correta de ter um acompanhamento médico de fato para fazer isso? Lugar de fala, Lohana. Então, assim, durante a semana nós temos
da empregabilidade trans, a gente vai discutir esse assunto também, porque é a participação que a gente convida, inclusive, a população trans de São Luís. Eu aproveito o espaço para fazer esse convite abertamente, porque dentro das siglas LGBT, a letra T é a que é menos expressiva, é a que menos participa das coisas, entendeu? Então, assim, isso, enquanto mulher trans que eu sou, me deixa extremamente triste, entendeu? Porque elas se sentem excluídas e acabam elas mesmas se excluindo, entendeu? Então, eu me reporto diretamente a elas, a pessoa que está me ouvindo, transexual, travesti, participe da Semana do Orgulho LGBT, que nós temos pautas para elas também. Como essa que você está falando, vamos levantar a questão, porque o Maranhão, por exemplo, ainda não conseguiu implantar o processo transexualizador. Mas o que é necessário? É preciso ter parceria entre a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde. Porque tem uma portaria do Ministério da Saúde que diz que todo estado da federação precisa ter o processo transexualizador, né? Então, se existe essa portaria, caberia uma iniciativa do governo. Então, assim, é preciso voltar de política do governo, entendeu? E aí a gente, como movimento social, a gente apenas pode pressionar, a gente faz a nossa parte, pressiona e tal. Mas quem está no poder precisa ter uma articulação nesse sentido. Então, falta esse contato. Aqui no Maranhão, atualmente funciona o H1, né? Que é o Hospital Universitário, que por sinal, é federal, não é nem estadual. Funciona lá. Só que lá funciona de que forma? Lá funciona, eles só atendem pessoas que são encaminhadas pela Defensoria Pública. Entendeu? Eles não abrem pra qualquer pessoa. Chegar uma menina de transexual lá de Codó, por exemplo, coitada, eu quero fazer um processo transexualizador. Não existe um ambulatório. Porque não é rápido também, né? Não é. É um processo que é de anos? São 2 anos no mínimo, ele passa por uma bateria de exames, passa por psicólogo, psiquiatra, o endocrinologista, entendeu? É uma coisa bem séria. E o psiquiatra faz o que nesse processo? O psiquiatra, ele acompanha pra ver se realmente a pessoa é de fato transexual. Se não é somente um... Isso, porque existe uma diferença entre travesti, por exemplo, e transexual. As pessoas acham que é a mesma coisa, entendeu? E às vezes a pessoa tá passando por um problema psicológico e ela tá em fase de descoberta, entendeu? Porque ela precisa de um acompanhamento. O psicólogo encaminha pro psiquiatra, o psiquiatra faz uma bateria de exames. Por isso que muitas transexuais, muitas pessoas, elas acabam também se evadindo do processo, porque elas acham que elas estão sendo tratadas como doentes mentais, já que a transexualidade deixou de ser doença, entendeu? Só que assim, é uma dicotomia que ainda existe. Eu não preciso de tratamento, não preciso fazer isso porque eu não sou louca, eu não sou doente. Quem precisa de médico, psiquiatra, é um doente mental, entendeu? Mas a gente não pode levar a ferro e fogo as coisas, entendeu? Porque é um processo sério. Se você fizer um tratamento hormonal por conta própria, você corre sérios riscos de saúde, entendeu? De desenvolver um câncer, parada cardíaca, entendeu? E até mesmo enlouquecer. Quais são os medicamentos que geralmente são utilizados, hein, Lohana? São diversos. Tem da Perlutan, que geralmente era o mais conhecido que as pessoas tomavam. É o quê? Um anticoncepcional? Aí tem o Evra, tem muitos, tem vários. O médico que vai saber qual é o certinho que a pessoa vai tomar. Você tá vendendo, Lohana, que você tá sabendo a prescrição toda. Qualquer coisa, pega meu número, entendeu? Eu faço, receitando? Eu faço consultas, mas abafa que eu não tenho licença médica. Wellington, você tem alguma opinião a respeito dessa história? Tenho. Eu acho, assim, eu coaduno muito com a opinião de Lohana, no sentido de que tem que ter a pressão política e trabalhar muito a questão do acesso à informação. Por isso que quando a gente traz esse debate, a gente está trazendo pessoas que convivem, que estão passando por essa situação. Então é importante que elas tenham voz, falem, digam como é que é esse processo. E a Lohana também tocou em outro ponto muito importante. O governo não vai ter esse interesse, porque na maioria da composição dos governos não existe transexuais, não existe travestis. Se existem gays, alguns não são assumidos. Então essa pauta, ela fica muito camuflada. Então a gente precisa também fazer com que ela entre de verdade na agenda governamental. Não é dizer que apoia tirar foto com um gay, com uma lésbica, com uma pessoa trans, só para postar na hora da campanha. É para que entre a pauta LGBT de verdade na agenda governamental, para que seja formulada e implementada políticas públicas. Mas para isso, a gente pega o slogan das pessoas com deficiência, o lema deles: nada sem nós, nada para nós sem nós. Então a gente, enquanto sujeitos dotados de direito, a gente quer participar desse processo de elaboração, formulação e implementação de políticas públicas. Mas, por exemplo, a gente falou da transição, a gente está falando da transição do trans. Agora eu vou falar da mastectomia, por exemplo. Todos esses procedimentos, eles são pagos atualmente? Atualmente tem pela rede do SUS, né? Que inclusive foi outra conquista que nós tivemos. Mas quais são os procedimentos? Entendeu? Que
garantido para toda pessoa transexual, a partir do momento que ela se inscreve num programa transexualizador, é garantido a ela pela rede do SUS a transgenitalização. Palavra difícil. Né? Arrancar a piroca. Isso, ou então fazer um pênis, vice-versa. Mas tem já esse processo Tem, do SUS? claro, Danilo. Entendeu? Então, só que assim, você fica numa espera, uma fila de espera, então, como eu tô te falando, é complicado. Foi uma conquista que nós tivemos, em parte, porque não tá sendo colocado em prática. Sim. O reflexo disso é o Maranhão. Nunca foi feito nada aqui e tal, porque as pessoas que eu conheço, 2 amigas minhas que fez a transgenitalização e tiveram que ir pra Goiás, por exemplo, que faz, entendeu? E no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Pela rede pública ou privada? Então, pelo SUS, sim, pelo SUS. Entendi. Aí se inscreve, passa 2 anos, tem toda a bateria de exames, o laudo médico, o psiquiatra te diagnosticando que você não é louco pra você querer fazer isso. E assina um termo de responsabilidade que é uma cirurgia de extremo risco, né? Entendeu? E irreversível. Então assina toda uma papelada e tal. E também a retirada das mamas, como você colocou, é garantido pela rede do SUS. Mas assim, tá no papel. Não tá sendo aplicado em todos os estados. E o Maranhão é um reflexo disso. Não é feito no Maranhão. Pois é, então POC e Lisa tem que esperar um bocado, né? Exato. Ou então se juntar com a gente na luta pra fazer com que as coisas aconteçam. É por isso, exatamente. Né? Olha, Eu acho até melhor. aproveita o convite e Pois chama é, o povo. você POC que não tem dinheiro como eu, por exemplo, a gente conquista as coisas nesse... Na verdade, tudo que foi conquistado no país até hoje nunca foi dado de graça. Foi através de muita luta, muito sangue, as pessoas terem que ir na rua, gritar. E a gente tá vendo isso voltar, porque muitos direitos estão sendo retirados e estamos tendo que ir pra rua novamente. E aí a gente pede que você participe com a gente do dia 15 até o dia 20, no final da parada, com a gente, participando, acessando informação, tendo conhecimento, participando da discussão, pegando o microfone e falando a sua dúvida e juntando os braços, todo mundo junto, numa grande passeata que é a parada, né? E no ato show e cobrando os nossos direitos. Até porque nós pagamos impostos, né? Então, por que os nossos deveres são cobrados e os nossos direitos money. não? Pois é, nós pagamos impostos caríssimos e aí cumprimos rigorosamente com os nossos deveres, mas quando é na hora dos nossos direitos, infelizmente, eles são retaliados ou a gente não tem sequer nenhum tipo de acesso. Isso também é decorrente de uma orientação ideológica religiosa muito forte. E aí a gente tem que entender que o Estado é laico, que é uma outra luta que a gente tem. Mas, Carlos, sabe